Um sermão para o culto de vigília pregado por Charles Haddon Spurgeon na noite de 31 de dezembro de 1876 e publicado na quinta-feira, 24 de dezembro de 1903. Grande perdão para grande pecado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Não há quase necessidade de dizer a vocês que Paulo está aqui escrevendo em relação ao Senhor Jesus Cristo. De fato, Cristo era seu tema constante, tanto na pregação quanto na escrita. Tomei conhecimento de ministros que conseguem pregar um sermão sem mencionar do começo ao fim o nome de Jesus. Se alguma vez vocês ouvirem um sermão como esse, cuidem para que nunca mais ouçam outro sermão desse homem. Se um padeiro assasse alguma vez para mim um pão sem nenhuma farinha em sua composição, eu tomaria as providências necessárias para que ele jamais fizesse isso de novo. E digo o mesmo a respeito do homem que prega um evangelho sem Cristo. Deixe que aqueles que não valorizam suas almas imortais vão e ouçam-no, mas, prezados amigos, sua alma e a minha são por demais preciosas para serem colocadas à mercê de tal pregador. A harpa de Paulo tinha apenas uma corda, no entanto, ele produziu com ela uma música que jamais emanou de qualquer outra. Ele encontrou em Cristo tal multiplicidade infinita que jamais esgotou seu tema. Com ele, era primeiro Cristo, último Cristo, no entremeio Cristo, Cristo em todo lugar, e assim ele jamais empunhou sua pena sem escrever algo em louvor de seu glorioso Senhor e Salvador. Paulo tinha boas razões para fazer isto, pois Cristo o havia encontrado quando estava a caminho de Damasco, interrompeu em sua carreira de perseguidor, renovou seu coração e deu-lhe, posteriormente, uma inclinação permanente em relação a seu novo mestre. Paulo jamais esqueceu aquele local na estrada para Damasco. Eu garanto que ele podia encontrá-lo até o dia de sua morte, aquele local onde caiu por terra e ouviu a voz do céu dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele passou a ser um homem diferente depois daquilo. Aquele único evento mudou o curso inteiro de sua vida, de modo que, daquele momento em diante, para ele, viver era Cristo. Anteriormente, ele havia exalado ameaças e morte a todos que levavam o nome de Cristo. Agora ele exala Cristo e seu Evangelho e não há nenhuma outra coisa para a qual ele se importe em viver e está mesmo disposto a morrer por ele. Mas, diz alguém, você não pensa que Paulo foi longe demais com essa ideia? O homem de uma única ideia cavalga em seu tema até a morte e não vê as outras coisas que estão ao seu redor. Ah, meu senhor! Paulo viu tudo ao seu redor que valesse a pena ver. Para ele, tudo acima, abaixo, por dentro, por fora, ao redor, tinha Cristo, exatamente como num dia ensolarado, tudo possui o brilho solar em si. E, igual ao apóstolo, jamais exageraremos quando apropriadamente falarmos de Jesus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele está armazenado todo tipo de riquezas e tesouros para as pobres criaturas pecaminosas igual a nós. Vou exaltar Cristo, conforme seu compassivo espírito ajudar-me, falando do perdão que nos alcança livremente através da redenção que ele para nós obteve por verter seu precioso sangue. Abordarei em duas partes. Primeiramente, os pecados, dos quais fala nosso texto, são grandes pecados. E, em segundo lugar, o perdão, do qual fala nosso texto, é também grande, segundo a riqueza de sua graça. Primeiramente, então, os pecados aqui mencionados são grandes. Por pregarmos a grandeza da misericórdia de Deus, algumas mentes maldosas pensam que pecado é apenas algo pouco importante. Mas, senhores, não é bem assim. Se qualquer um de vocês está vivendo no pecado, escutem-me enquanto eu tento mostrar quão grande ele é. Pois, primeiramente, veja o que o pecado tem feito a todos nós. Nossos primeiros pais viveram num jardim de deleites, e se não tivessem pecado, teríamos sido herdeiros de uma vida feliz livre de doença, pesar e morte. Mas o pecado entrou no jardim do Éden e murchou todas as folhas, secou cada flor, e logo em seguida, Adão foi conduzido para fora para lavrar o solo que produziu espinhos e cardos em abundância. Quanto à mulher, ela e suas filhas foram condenadas a gerar filhos em dor e sofrimento. Agora olhe o resultado do pecado em todo o mundo, a pobreza que é gerada da embriaguez, a doença que provém da devassidão, as aflições de consciência que seguem toda a maldade. E quando se encara a miséria agora existente nesta terra, pense nos numerosos cemitérios, grandes e pequenos, com suas miríades de túmulos.
O próprio pó que flutua sobre nossas ruas abaixo esteve, muito dele, vivo como parte do corpo de um de nossos antepassados. Esta terra é, de fato, um enorme necrotério. O que foi que assassinou todas essas pessoas e cavou todas essas sepulturas? Foi o pecado, pois o pecado, atingindo a maturidade, gera morte. Não é nada pequeno o que tem operado todo esse dano na espécie humana. Se qualquer de vocês duvida da grandeza do pecado, deixe-me lembrá-los do que acontece àqueles que morrem nele. Esta Bíblia, que é a revelação de Deus, conta-nos que os pecadores que morrem na impenitência são retirados da presença de Deus e empurrados para as trevas exteriores onde haverá choro, gemido e ranger de dentes para sempre. Não consigo representar adequadamente aquela terrível morada de almas perdidas, mas já existem miríades lá, sem luz, ou esperança, ou alegria, ou conforto, esperando pelo dia do julgamento quando seus corpos erguer-se-ão, e corpo e alma permanecerão diante do tribunal de Cristo. E a seguir virá sobre eles o terror do Senhor. Se tivesse eu de descrever os ais do perdido, a linguagem que teria de usar seria excessivamente forte, mas onde teria eu de procurá-la? Não iria a Milton e a outros poetas, mas teria de reunir símiles, as mais terríveis, dos lábios do gentil e amável Cristo, pois é ele que nos conta a maioria dessas coisas. Por ele ter amado os homens tão ternamente, alertou-os da ira do porvir, e uma prova de que o pecado não é nenhuma trivialidade é que a ira do porvir é terribilíssima. Se alguém ainda duvida de que o pecado é algo grande, peço a ele lembrar que o pecado deve ser grande porque requer tamanha graça para ser perdoado. Nosso texto ensina-nos que o perdão do pecado está de acordo com a abundância da graça de Deus, como se, para livrar-se do pecado, a riqueza infinita de seu grande coração de amor deva ser liberalmente despendida. Deus, que tem grande prazer na misericórdia, teve de desembolsar uma fortuna em graça antes que o pecado pudesse ser perdoado. Portanto, o pecado não é nada pequeno. Mas se você quer realmente saber quão grande é o pecado, lembre o que custou a Cristo para ser o perdoador dele. Vá ao Getsêmani e veja o que custou a Cristo arcar com ele lá. O pecado que o cobriu com um suor de sangue não foi trivialidade nenhuma. Então, acompanhe-o ao palácio de Pilatos e ouça os cruéis açoites caindo em seus abençoados ombros, porque é com aquelas chicotadas que você é curado, e uma doença precisa ser terrível para necessitar de remédio tão amargo. Veja os soldados levarem-no e o pregarem na cruz. Lá ele está suspenso, entre céu e terra, para morrer por pecadores culpados em meio à inenarrável agonia, a qual olho humano nenhum pôde ver, nem nenhuma mente mortal pôde entender. Contudo, jamais poderia ter havido qualquer perdão de pecado se não tivesse havido toda essa aflição da parte do substituto do pecador. Com certeza, o pecado deve ser algo grande para precisar de um sacrifício tão grande a fim de que possa ser despojado. Enquanto evoco essas conhecidas verdades de Deus, espero que alguém esteja dizendo: "Ah, meu Senhor, eu sei que meus pecados são grandes." Não é necessário entrar em detalhes pessoais, porque se o pecado de nenhum outro for grande, o meu é. Examinemos rapidamente nossos antecedentes deste ano e vejamos se não ocorre assim conosco. Vá buscar seu diário. Ah, você não registra tais coisas nele, você tenta esquecê-las. Contaram-me que, em Nápoles, havia uma cova para cada dia do ano, e a cada dia retiravam os mortos da cidade e os lançavam na cova daquele dia. Portanto, havia 365 dessas covas que eram abertas, ano após ano. Semelhantemente, você tem enterrado seus pecados nestes 365 dias. Removamos uma das grandes pedras e olhemos para baixo. Não conseguimos aguentar fazer isso, pois mesmo um dia de pecados possui uma vileza tal que choramos se estivermos em nosso bom juízo. Enterrem meus mortos longe de minha vista. Pense o que seus pecados têm sido. Pense nas palavras inúteis que você tem falado. Por cada uma delas você terá de prestar contas. Pense nos pensamentos maus que você tem tido, pensamentos com raiva, pensamentos de soberba, pensamentos de lascívia, são todos eles pecados. Oh, que grande e terrível pilha eles formam! Alguém aqui gostaria de lançar seus pecados nesta plataforma? Jamais consigo entender como um assim chamado sacerdote consegue pedir às pessoas para confessar seus pecados a ele. Não transformaria eu meu ouvido num tubo de esgoto por toda a riqueza do mundo.
Que nojice deve haver na alma daquele que tem escutado o que outros têm feito e que sabe do pecado que ele próprio tem cometido. O pecado, quando vemos o que ele realmente é, quer em nós ou em outros, horroriza-nos. Mas há algo que quero que você se lembre. Se nada tem sido feito, ou dito, ou pensado por você do qual você se condene, e mesmo assim, se você não está agora amando a Deus, se por outro ano você foi inimigo de Deus, se por outro ano recusou a Cristo e tem vivido sem oração, sem arrependimento e sem procurar estar bem com Deus. Se por outro ano você foi indiferente às exigências do Altíssimo e negligente com seus mandamentos, se não tem feito nada mais a não ser esquecer Deus, esse único pecado seria suficiente para lançá-lo no inferno para sempre. Lembre-se das palavras de Davi: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora volto-me para o lado muito mais alegre do meu tema, o qual é que o perdão do pecado é também uma grande coisa. Existe algo igual ao perdão do pecado? Quando Martinho Lutero estava em grande tribulação em razão de seu pecado, ele recebeu grande consolo de uma observação feita por um amigo monge, que, notando-o tão deprimido, perguntou-lhe: Martinho, você consegue recitar o credo? Martinho, claro, respondeu: sim. Então, você não se lembra, disse o monge, que no credo está escrito: creio no perdão dos pecados. Uma luz pareceu irromper sobre a escuridão de Lutero por aquela simples pergunta, assim como eu oro para que ela possa irromper sobre a sua, conforme eu falo sobre aquele trecho abençoado de um verdadeiro credo cristão. Primeiramente, você deve julgar a grandeza do perdão pela grandeza do pecado que Deus perdoa num momento único. Não sei sua idade, meu caro amigo. Digamos, 30, 40, 50, 60, 80 anos, possivelmente, mesmo 90. Mas, se você agora crê no Senhor Jesus Cristo, neste exato instante a massa inteira de seus pecados desaparecerá para sempre. Tenho ouvido sobre alguém que tinha emprestado muito dinheiro a um devedor e que tinha recebido dele muitos títulos de crédito. E quando percebeu que o devedor estava afundando em uma falência desesperada, pediu para chamá-lo e, após mostrar-lhe os títulos, a quantia dos quais ele era incapaz de cumprir, mesmo o valor de um penne, o generoso credor disse: há somente uma maneira em que podemos resolver toda esta dívida. E juntando todos os títulos em sua mão, lançou-os ao fogo. Agora, disse ele, desejo a você um feliz ano novo. Prossiga em seu caminho, pois você não possui dívida nenhuma comigo. Essa foi uma nobre ação para qualquer um realizar, e tenho certeza de que o título no valor de 1000 libras queimaria tão rapidamente quanto um título no valor de 50 libras. Assim o Senhor tomou todos os títulos de nosso pecado durante todo o período de nossa vida e colocou-os nas chamas de sua infinita misericórdia, e de tal maneira desapareceram, que se nossos pecados forem procurados, não poderão ser achados. Em seguida, meça a grandeza do pecado pela culpa do pecado perdoado. Sempre sinto que devo falar cautelosamente sobre este ponto, mas serei tão arrojado quanto puder. Pecador, se você confiar em Jesus, Ele lhe perdoará o mais negro pecado, no qual você tenha caído. Se, Deus permita que não seja verdade, o crime de assassínio estiver em sua consciência, se o adultério ou fornicação tiver enegrecido sua própria alma, se todos os pecados que os homens tenham cometido em qualquer época, enormes e estupendos em sua agravação, forem debitados diretamente em sua conta, ainda assim, lembre-se de que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica-nos de todos os nossos pecados. E lembre-se, também, que aquele que nele crê é justificado de todas as coisas, por mais negras que possam ser. Eu gosto da maneira como Lutero fala sobre este tema, embora seja algumas vezes demasiadamente ousado. Diz ele: Jesus Cristo não é um salvador de imitação para pecadores de imitação, mas ele é um salvador real que oferece expiação real para o pecado real, para crimes brutais, para ofensas insensíveis, para transgressões de toda sorte e de todo tamanho. E um outro muito maior que Lutero disse: mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Abri-eu completamente a porta da misericórdia, não abri? Ninguém aqui ousará dizer: Senhor Spurgeon disse que minha culpa é por demais grande para ser perdoada. Eu não disse nada parecido com isso. Qualquer que seja o tamanho de sua culpa e de seus pecados, como as grandes montanhas que se elevam acima das nuvens,
As inundações da misericórdia divina ultrapassam os cumes das montanhas mais altas da iniquidade, submergindo-as todas. Deus deu a vocês a graça de crer nisso e de prová-lo verdadeiro nesta exata hora. Em terceiro lugar, a grandeza do perdão de Deus pode ser avaliada pela gratuidade dele. Quando um pobre pecador vem a Cristo em busca de perdão, Cristo não lhe pede para pagar qualquer coisa por isso, ou para fazer qualquer coisa, ou para ser qualquer coisa, ou para sentir qualquer coisa, mas ele gratuitamente perdoa-lhe. Eu sei o que você pensa. Deverei passar por uma determinada penitência da alma, pelo menos, mesmo se não for do corpo. Terei de prantear muito, ou orar muito, ou fazer muito, ou sentir muito. O Evangelho diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Confie em Jesus Cristo, e o perdão gratuito do pecado é, de imediato, concedido sem dinheiro e sem pagamento. Uma outra coisa que indica sua grandeza é sua imediatez. Deus perdoará a você imediatamente, assim que você confiar em Cristo. Havia uma filha, muito amada por seu pai, que numa má hora, partiu de sua casa e veio a Londres. Aqui, não possuindo amigo nenhum, logo passou a ser vítima de homens maus e tornou-se um completo e total destroço. Um missionário urbano encontrou-a e falou-lhe lealmente a respeito de seu pecado, e o Espírito Santo trouxe-a aos pés do Salvador. O missionário perguntou o nome e endereço de seu pai, e por fim ela lhe disse. Todavia, afirmou, não adianta você lhe escrever. Tenho trazido tanta desonra para minha família que estou bem certa de que ele não responderia a carta nenhuma. Eles escreveram ao pai e expuseram as circunstâncias, e a carta que retornou tinha no envelope, sobrescrita em grandes letras, à mão, a palavra imediato. Internamente, ele escreveu: tenho orado todos os dias para que eu pudesse encontrar minha filha e vibro de alegria por receber notícias dela. Que ela venha para casa imediatamente. Perdoei-lhe sem exigir nada, e anseio apertá-la em meu peito. Pois bem, alma, se procuras misericórdia, exatamente isto é o que o Senhor fará contigo. Ele te enviará misericórdia com a marca imediato, e tu a possuirás instantaneamente. Eu relembro como encontrei misericórdia, logo, quando me disseram para olhar para Jesus que seria perdoado. Olhei e, rápido, como o clarão do relâmpago, recebi o perdão do pecado, no qual exulto em alegria até esta mesma hora. Por que não pode acontecer igual com você, o pecador mais negro e pior aqui, o mais insensível e o menos suscetível de arrependimento? Senhor, concede-o, e tu terás o louvor. Mais uma vez, a grandeza do perdão de Deus pode ser medida pela completitude dele. Quando um homem confia em Cristo e é perdoado, seu pecado é de tal maneira inteiramente anulado que é como se jamais tivesse existido. Seus filhos trazem para casa os cadernos deles sem nenhum borrão, mas se você olhar, cuidadosamente, consegue ver onde foram apagados os borrões. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo apaga os pecados de seu povo, ele não deixa marca nenhuma de rasura e os pecadores perdoados são tão aceitos perante Deus como se jamais tivessem cometido pecado. Talvez alguém diga, você está expondo o assunto de forma muito vigorosa. Sei que estou, porém, não mais vigorosa do que a palavra de Deus expõe. O profeta Miqueias, falando ao Senhor sob a inspiração do Espírito Santo, diz: tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não nos baixos onde poderiam ser dragados novamente, mas nas grandes profundidades, como no meio do Atlântico. Em seguida, Isaías diz ao Senhor: tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Você consegue dizer-me onde ficam as costas de Deus? O rosto de Deus está em todo lugar. Então onde estão suas costas e onde estão os pecados de seu povo? Ora, absolutamente em lugar nenhum. Daniel diz que a obra do Messias é extinguir a transgressão, e ela está extinta para todos os que nele creem. Daniel também diz que ele dará fim aos pecados, por conseguinte há um fim para os pecados, para todos que nele confiam. A seguir há aquela gloriosa passagem que não se pode dizer com muita frequência: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não haverá nenhuma. Que? Todos os meus pecados já não existem mais? Sim, todos eles já não mais existem se você crê em Jesus, pois ele os lançou na tumba dele, onde estão enterrados para sempre. Isto é o suficiente para fazer você dançar igual fez Davi diante da arca, pois, quando Deus uma vez perdoa um homem, ele jamais o condena de novo.
Não é característica de Deus agir sem sinceridade com as pessoas. Se estou em Cristo Jesus, o veredicto de nenhuma condenação é obrigatoriamente meu, sempre, pois quem pode condenar aquele por quem Cristo morreu? Ninguém, pois, os que justificou, também os glorificou. Se você confia sua alma à expiação realizada pelo sangue de Cristo, você está absolvido e pode seguir seu caminho em paz, sabendo que nem morte, nem inferno jamais o separará de Cristo. Você pertence a Ele e pertencerá a Ele eternamente. Bom, alguém perguntaria, isso é formidável. Como pode ser obtido? Isso deve ser obtido por nada, simplesmente, pelo pedir, simplesmente, por confiar em Cristo. Se assim for, nada mais há a fazer, e todas essas bênçãos são suas e suas para todo sempre. Agora encerro mostrando como efetivamente Deus perdoa o pecado. Tenho certeza que Ele perdoa, pois tenho provado isso em meu próprio caso e tenho ouvido de muitos outros semelhantes ao meu. Soube de um homem cheio de pecado ser alcançado pelo Senhor, e este renová-lo, e prontamente fazê-lo sentir realmente isto, também, Deus me ama. E ele clamou, Abba, Pai, e começou a orar e teve respostas à oração. E Deus manifestou sua graça infinita a ele em milhares de maneiras. Não muito tempo depois, Deus confiou àquele homem algum serviço para ele, assim como a Paulo e a outros foi-lhes confiado o Evangelho, e assim como ocorre a muitos de nós. Com alguns de nós, o Senhor tem sido muito familiar e muito bondoso e tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Terei encerrado quando tiver já dito isto, visto que estas coisas são verdadeiras, ninguém precisa desesperar-se. Venha, irmã, desfaça sua testa franzida. Você tem dito, jamais serei salva, mas você não deve falar assim, pois o perdão de pecados efetuado por Cristo realiza-se, segundo as riquezas de sua graça. E, irmão, você está com dificuldades porque pecou contra Deus? Tal como Ele está tão disposto a perdoar-lhe, você deve estar arrependido por ter ofendido um Deus tão benevolente. Tal como Ele está tão disposto a perdoar, estejamos nós dispostos a sermos perdoados. Não partamos desta casa, embora o badalar da meia-noite esteja prestes a soar, até que tenhamos recebido esta grande redenção, este grande perdão para grande pecado. Talvez alguém diga, quando eu chegar em casa, pedirei perdão de Deus. Não espere até chegar em casa. Suponha que eu tivesse cometido alguma ofensa a qualquer de vocês e que então eu tivesse sentado a seu lado. Não acho que deveria esperar até que entrássemos no ano novo antes de pedir que você me perdoe. Faça o mesmo com Deus. Diga a Ele, visto que estás tão disposto a perdoar, peço para ser perdoado. Eu creio que serei perdoado por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho. É uma grande coisa começar o ano novo com um coração novo e um espírito novo. Deixaria os sinos de sua alma retinindo. A pergunta é, você crerá no Filho de Deus? No nome de Jesus Cristo que morreu na cruz, exijo sua fé nele. Ele não é nenhum impostor. Ele não é nenhum embusteiro. Ele é digno da confiança de seu coração. Portanto, creia nele. Eu oro ao Espírito Santo para operar esta fé em você, que você possa ser salvo e salvo agora e receba de uma vez o perdão de todos os seus pecados. Portanto, preguei o Evangelho a você. Se você rejeitá-lo, o risco é seu. Eu desenho um círculo ao seu redor como fez o embaixador romano ao redor do monarca oriental e disse-lhe, pise fora desse círculo, e significará guerra com Roma. Igualmente eu desenho um círculo ao redor da cadeira onde você está sentado e digo-lhe, em nome de Deus, você não deve levantar-se dessa cadeira até que tenha paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, ou então tome sobre si a responsabilidade de permanecer inimigo de Deus, pois nada mais posso dizer até o romper do dia do julgamento e terei de prestar contas por pregar este sermão, e você terá de prestar contas por ouvi-lo. Não posso dizer-lhe mais nada além disso. Existe perdão a ser obtido ao crer. Jesus Cristo é plenamente digno de sua confiança. Creia nele agora e você receberá perdão pleno e gratuito. O Senhor lhe ajude a assim proceder, por amor de Jesus Cristo. Amém.